temos a plena certeza do Senhor. Por isso fique ligado conosco. Fique ligado nesse exato momento, porque hoje esta live promete. Venha e faça parte. Venha e faça parte. Convide mais quem puder convidar. Já estamos no ar. Já se passam 12 minutos. 12 minutos, aliás. Já se passou um bom tempo que nós tivemos aqui a lutar com problemas técnicos. Mas, para viva, queremos dar boas-vindas a todos que nos podem acompanhar nesse exato momento. Quero convidar o nosso líder a orar por nós. Oremos ao Senhor. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, graças te rendemos, louvor e adoração por esse momento. Pai, no nome de Jesus, toda honra, toda glória sobre esse podcast é direcionado a Ti, Senhor. Te rendemos, Pai amado, graças pela visão que o Senhor colocou no coração do Teu Filho, a fim de tornar expansivo o Teu Evangelho. Pai, que glorificamos de glória por tudo que o Senhor tem feito em prol desse canal, em prol dessa visão. Pai, no nome de Jesus. Pai, também quero orar por todos aqueles que estão nesta hora ligados a esse canal, conectados no meu espírito, para receber de glória. Deus, a porção preparada no dia de hoje para os Teus filhos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos consagrar este momento em Tuas mãos. Que os Teus anjos de glória estejam no controle de tudo e que nenhuma influência negativa visa comprometer, Deus, o avanço deste podcast. No poderoso nome de Jesus nós oramos, com fé e certeza de que o Senhor está no controle e que está feito em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus por isso. Você que só entrou agora, seja bem-vindo. Nós vamos dar a palavra aos nossos intervenientes, os nossos digníssimos convidados. Mas antes quero fazer um convite novamente a se juntar a nós. Junte-se a nós. Temos a plena certeza que o Senhor há de falar contigo, assim como já começou a falar com o meu coração. Não saia desta live por nada, porque eu tenho a plena certeza que Deus já começou e já está a falar com o teu coração. No entanto, hoje nós temos aqui dois grandes convidados. Nós trouxemos de forma propositada, o canal trouxe de forma propositada para si. Não foi fácil encará-los, não foi fácil encontrá-los. Mas tenho a honra e o privilégio de apresentar aqui os nossos caríssimos e digníssimos convidados. Vamos começar antes, porém, por dar aqui a primazia à nossa evangelista Joana. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, antes de irmos mais a fundo, já também dar aqui a palavra ao nosso líder, Sebastião Ceifas. Paz do Senhor, liderança. Paz do Senhor. Amém. Vai forte. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Bom, hoje a casa promete. Hoje temos assunto quente na casa. Hoje não é propriamente uma entrevista, mas hoje nós estamos aqui para falar de assunto pertinente que acredito que no teu arredor, onde você está, onde você tem normalmente habitado, tem ouvido falar um pouco sobre o Evangelho. Este Evangelho que nos últimos tempos tem sido muito misturado e
Se calhar rolam questões na tua mente que não têm até o dia de hoje uma determinada resposta. E eu quero convidar hoje você a não sair desta live. Fique conosco. Tenho plena certeza que esta live é para si, que até nos dias de hoje tem entrado em muitas dúvidas e choque. Não saia, ok? Fique conosco. Bom, hoje vamos falar um pouco sobre Evangelho sem mistura. Okay? Vamos falar um pouco sobre Evangelho sem mistura. Não é fácil falar sobre essa temática. Não está fácil. Convido você que está aí desse lado. E eu talvez já tenho receber alguns feedbacks. Chame mais, por favor, vamos começar dentro de alguns segundos com as questões pertinentes. Espero que nossos convidados estejam aqui preparados que é para responder não só as questões que nós preparamos aqui no painel, mas você que estiver do outro lado também que tem alguma questão, pode fazê-lo, é livre de a fazer, e eu creio que os nossos intervenientes poderão dar aqui o auxílio com a... Hoje a live vai estar boa. Bom, vamos embora. Vamos lá começar com a nossa doutora Joana. Vamos dar esse privilégio pela evangelista Joana. Vamos falar um pouco sobre Evangelho sem mistura. E a propósito, a primeira questão que vai agora ser lançada é: o que é propriamente Evangelho sem mistura? Evangelho sem mistura é um evangelho genuíno. Um evangelho de acordo com o pensamento de Deus. Certo. O evangelho sem mistura é o evangelho que Cristo trouxe para a igreja. O evangelho significa boas novas. Quando se fala de mistura no evangelho, está-se falando do evangelho que carrega algumas obras, alguns conceitos que não têm nada a ver com a pregação de Cristo. Então é exatamente isso. Essa é só a introdução, né? É a introdução. A nossa evangelista vai falar, essa é a introdução do princípio. Vamos pedir um pouco que torne um pouco mais o som audível, a fim de que os nossos telespectadores também possam perceber numa frequência certo, mais favorável, né? Deixa lá, identitar o microfone. Vamos embora. Agora a questão também vai para o nosso líder e diácono Cefas, que é Evangelho sem misturas. Na verdade, o Evangelho sem mistura não difere muito com o que a nossa evangelista já esteve aí a abordar com relação à genuinidade do Evangelho e à pureza do Evangelho. E nós compreendemos quando nós estamos a falar do Evangelho sem mistura, nós estamos a falar do Evangelho não corrompido, do Evangelho em que você não pode acrescentar, do Evangelho cuja sua essência é Cristo Jesus. Então, quando nós estamos a falar de Evangelho sem mistura, nós estamos a falar de um Evangelho genuíno a 100%. Amém, amém. Glorificado seja Deus por esta breve introdução. Eu quero convidar a quem está nos acompanhando nesse momento em casa a falar conosco e, se puder, também dar um sinal de como está o som. Também, por favor, agradecemos. Estamos aqui a acompanhar nesse momento a correspondência de quem está do outro lado a nos acompanhar. Diga-nos se o som está favorável, está a teu favor ou não está. E se precisarmos melhorar em algum aspecto, é só deixar aqui uma mensagem e vamos responder já na hora. Vamos avançar porque o tempo não perdoa. Diga-se, Sebastião, para si, quais são os principais fatores que estão a entender que estamos vivendo o Evangelho misturado nos tempos atuais? Eu penso que os principais fatores que nos dão a entender de que, de facto, estamos a misturar o Evangelho é quando o centro do Evangelho não aponta para a pessoa de Cristo Jesus.
Porque quando a mensagem, o ensino, a pregação não aponta para o centro do Evangelho, que é Cristo Jesus, nós estamos diante de um Evangelho sem mistura, estamos diante de fatores que estão na base de que nós conseguimos identificar que nós estamos diante de um Evangelho sem mistura. Então, eu acredito que um Evangelho que não aponta diretamente para a pessoa de Cristo Jesus é um Evangelho sem mistura. É o Evangelho sem mistura ou com mistura? Com mistura, certo? Sim, certo, exatamente, com mistura, sim. Certo. Nossa evangelista, Joana, o que ia dizer? É exatamente isso. Isso, normalmente nós temos evidenciado o Evangelho com mistura muito por vários fatores. A cultura, quando a cultura aprova hábitos, aprova rituais que a Bíblia reprova. Quando muitas das vezes os pregadores começam a pregar, começam a fazer pregações para agradar o ego das pessoas. Aquilo que Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, exorte, porque haverá tempos em que eles não suportarão a sã doutrina. Então, devido a essa necessidade de ostentar, de crescer, de evoluir, muitas vezes o cristianismo tem desenvolvido o evangelho com mistura, tirando o Cristo do centro e colocando cultura, colocando a satisfação do ego humano para poder alcançar os seus fins, os seus objetivos. Amém. Bom, já estamos a receber aqui o feedback de alguns irmãos que, em termos de som, estamos bem. Está lá para alcançar os que estão do outro lado. E eu quero convidar mais uma vez aí os nossos telespectadores a convidarem mais pessoas a se fazerem presente nesta live. Já começamos com questões, e que está bom. E aqui ainda está razoável. O nível de tensão está razoável. Bom, eu também quero convidar assim que estamos a acompanhar, se tiver alguma questão que precisa fazer para os nossos intervenientes, pode fazer, deixar aí, nós vamos responder. Assim, o Evangelho nos tempos todos, líderes cívicos, foi suavizado ou está mais corrompido o Evangelho? Eu penso que o Evangelho nos dias de hoje, ela sofre as duas questões. A questão ligada à suavização e a questão ligada ao corrompimento. Suavização por quê? Porque é muito visível nos dias de hoje. Nós observamos igrejas onde pregam uma mensagem que os nossos irmãos brasileiros consideram como uma mensagem light, uma mensagem muito suavizada para poder massagear ou se calhar confortar o homem. Deixam de falar muitas vezes algumas verdades que estão contidas na palavra do Senhor, porque têm medo se calhar do impacto que essas verdades podem causar na vida de quem os ouve. Na questão do estar corrompido, claro que também nós enfrentamos essa problemática. Por quê? Por conta da adulteração daquilo que é a palavra do Senhor. Paulo, em Gálatas, no seu capítulo 1, versículo 8, ele traz uma abordagem que aponta para essa questão. Ele diz que, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, nos anuncia um evangelho diferente daquilo que a gente já tem anunciado, considera esse evangelho como sendo um evangelho corrompido. E olha aqui, quando nós estamos a falar do evangelho corrompido, nós estamos a apontar do evangelho que pode ser produzido por influência de homens ou pode ser produzido por influência de espírito. Paulo fala de homens, que são eles, os apóstolos a quem Cristo tem essa responsabilidade de poder levar a mensagem, e aponta também para os anjos, que são os espíritos
que nós soubemos da luz e não só, que muitas vezes também tem essa capacidade de poder anunciar ou trazer a boas novas. Então, nessa questão do corrompimento do Evangelho, eu penso que está muito ligado também nessa temática da influência do homem, da influência muitas vezes do Espírito, para poder compreender aquilo que é a palavra do Senhor. Amém. Agora sim, nosso evangelista João, o Evangelho hoje está mais suavizado ou mais corrompido? Quando fala-se sobre suavizado, mais suave, mais leve, tudo é permitido, pregações mais light, temos vivido pregações mais motivacionais para atrair pessoas, e tudo isso é corrupção do Evangelho. Tudo isso é corrupção do Evangelho. Porque quando se fala do Evangelho corrompido, não estamos a falar apenas de permitir o pecado. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Quando um líder, um pregador, um pastor procura mensagem para falar sobre o ego, para agradar, para suavizar, para amassagear o ego das pessoas, é o Evangelho corrompido. E isso nós vemos muito isso porque já não se vê aquelas mortes repentinas que muitas vezes aconteciam nos altares. A Bíblia fala quando na terça-feira esconderam uma parte da herança, logo eles morreram. Então, muitas das vezes, por falta da manifestação, muitas das vezes, da justiça de Deus, tem se vivido esse cenário. O homem entende que é algo suave, mas Deus, no seu interior, Deus para si, compreende que é uma corrupção, porque não é o Evangelho genuíno que Jesus trouxe. Tem um pregador que uma vez disse: se queres ser motivado, procura um coaching, procura ler um livro, mas na igreja deve-se pregar o Evangelho genuíno. E hoje nós somos muito acompanhados a trazerem simplesmente uma mensagem a favor dos outros que tenham. Sim. Porque se for uma igreja demasiado voltada para a finança, simplesmente fala sobre finanças. E isso é que dá-nos a entender que o Evangelho está sendo totalmente corrompido. Pronto, vamos embora. Mas ainda há um remanescente. Ainda há remanescente. Não podemos dizer que está totalmente corrompido. Né? Há sempre um remanescente. Eu penso que essa questão de nós olharmos para o Evangelho de um modo muito absoluto quanto à questão da corrupção, eu também não olho muito nessa perspectiva, porque desde os tempos primórdios, Deus sempre teve o cuidado de preservar a sua palavra, o Evangelho. Nós sabemos que essas situações que foram por nós mencionadas estão muitas vezes na base de ser apontado o Evangelho como sofrendo essa questão da corrupção. É de fato uma situação que já se vem identificando ao longo das Escrituras, ao longo da expansão do próprio Evangelho em si. Mas nós sabemos que Deus conserva sempre aquela parte que a nossa evangelista disse muito bem ao remanescente, para poder conservar a pureza do próprio Evangelho em si. Porque se o Evangelho estiver no seu todo corrompido, então todos nós estamos perdidos. Porque tendo um Evangelho corrompido, logo não tem como o homem chegar à salvação. Então nós pensamos que no seu todo ele não está corrompido. Algumas ideologias que de fato fazem com que o Evangelho comece a ser comprometido. Suavizado é algo que tem se identificado muito, por muitos treinamentos mental, por muitas motivações que de fato não produzem as chamadas exatamente, não produzem a vida do tipo de Deus que a Bíblia fala que é a vida eterna. Então, muitas vezes o homem procura mecanismos de poder despertar aquilo que é mente do que despertar aquilo que é de fato o Espírito. Porque Jesus não veio para poder dar vida
a nossa alma, ele veio para dar vida ao nosso espírito e uma vida do tipo de Deus. Então penso que o Evangelho no seu todo não está corrompido, porque Deus conserva sempre a sua palavra e tem conservado ao longo do tempo em que nós nos encontramos. E só um pormenor. Os personagens que corrompem o Evangelho não são apenas os líderes. A Bíblia fala, certa vez Jesus pregava e falava que quem não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte. A Bíblia fala que muitos discípulos se afastaram. Esses discípulos queriam um evangelho mais suave. Então, muitas das vezes, a vivência do evangelho corrompido em alguns lugares não é muito tem partido por parte dos líderes. Há cristãos, membros, que incitam muitas das vezes os líderes a trazer esse evangelho de várias formas. E é isso que o nosso líder acabou de dizer. Desde o tempo de Jesus, já tinha muitas tentativas de corromper-se o evangelho. Vimos esse cenário em Jesus, quando ele olhou para os 12 e questionou: vocês também vão me abandonar? Vimos quando Paulo insistia a Timóteo a pregar o Evangelho. Isso significa que nós nunca vamos viver o Evangelho sem essa ameaça da corrupção. Existirá sempre, mas haverá sempre o remanescente. E aqueles que permanecerem até o fim, esses serão salvos, o remanescente. Então, que o Senhor conserve os seus remanescentes. Né? Amém. Bom, vamos embora. Temos alguém a questionar? não. Bom, a minha equipe diz que ainda não temos questões a circular na live. Eu quero pedir, no decorrer da abordagem, se houver alguma pulga solta, você pode então fazer chegar a tua questão. Bom, vamos então avançar. A outra questão que também não se quer calar nos últimos tempos é a seguinte: quem mais distorce o Evangelho nos últimos dias é o púlpito ou a cultura? Vamos começar por quem? Quem quer começar? Os evangelistas. Quer começar? Culto ou a cultura? Olha, eu tenho vivenciado nos últimos tempos. Cá em Angola, a cultura tem corrompido muito o Evangelho. Temos vivido o cenário do pan-africanismo. Temos a questão do surgimento de várias religiões que não são cristãs, que vêm também de questões culturais, que de uma forma têm sim causado muita corrupção no Evangelho. Para mim, né, o culto sim tem os seus pontos que podem causar alguma corrupção no Evangelho, mas a cultura, o ser algo que está enraizado num povo, são hábitos, para mim, corrompem mais. Eu gostaria que a nossa evangelista fosse mais um pouco mais profunda, porque eu acredito que esse aspecto de cultura hoje tem dado o que falar, principalmente porque nós temos hoje a nossa cultura a ser distorcida, principalmente porque hoje estamos a ver uma invasão de territórios que de um certo modo chega a causar um certo impacto para aqueles que são evangélicos. Por exemplo, estamos aqui a falar de cultura, estamos a falar da cultura islamista, que agora tem entrado no nosso país angolano, no nosso território angolano, e que hoje, se nós formos a ver, eles trouxeram um impacto tal que há muitas igrejas que os membros estão a acabar por se desconverter do cristianismo para converter-se à religião muçulmana. E se nós vemos o papel, porque estamos a dar mais espaço para a questão de cultura. Quando é que nós devemos deixar que a cultura avance? Quando o que a cultura prova não vai de acordo com a palavra de Deus. Certo. Porque a cultura no seu todo não é errada.
A cultura não significa, os atos culturais não significam coisas negativas, usar pano. Cultura, nós vamos falar de cultura, vamos falar de alimentação, vamos falar da forma de vestir, vamos falar de vários fatores. Mas existem alguns pontos na cultura que não batem certo com a Sagrada Escritura. Por isso que há a necessidade de o homem meditar na palavra. A Bíblia fala, o meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. Quando uma cultura aprova que ter duas mulheres é normal, e se a igreja, se o evangelho, por causa da cultura, aceitar viver essa realidade, estamos a corromper o evangelho, porque não é isso que a palavra de Deus aprova. Okay? Quando uma cultura diz que o pai deve ser o primeiro a experimentar ou a conhecer a filha, se vemos pela palavra, não está de acordo com a palavra, a vontade de Deus. Então, se a igreja viver aceitar isso, estamos a corromper. Nós temos pessoas ainda que vão à igreja que têm um fio na cintura, porque na sua família é uma cultura, uma proteção. Há famílias que é normal terem um altar, espécie de uma segurança familiar. Então, por isso é que eu acredito que a cultura tem sido um fator de muita corrupção no Evangelho, porque muitas das vezes o cristão aceita. Aceita. Sempre não ouvir. Nossos defeitos, tem a dizer quanto a essa questão? Quanto a essa questão, eu tenho uma visão totalmente diferente da nossa evangelista, porque eu olho na perspectiva de que o púlpito acaba por ser um dos meios da distorção do evangelho, porque o púlpito é aonde Deus conferiu a autoridade e o poder da própria palavra em si. E eu olho para o púlpito porque o púlpito fala em nome de Deus. E se nós olharmos, vamos falar de uma realidade muito nossa aqui. Eu concordo com a nossa evangelista de um ponto geral, mas se nós trazemos de uma visão um pouco mais específica, falarmos um pouco da nossa realidade, nós, os angolanos, temos grande problema de identidade cultural. Logo, tendo esse problema de identidade cultural, fica muito difícil a cultura angolana distorcer o evangelho que está a ser pregado aqui em Angola. Hoje o púlpito acaba por ser o meio pelo qual há muita distorção da palavra do Senhor. Porque é no púlpito onde se cria filosofias de acordo aos padrões dos homens. É no púlpito onde muitas vezes legaliza-se certas práticas e nós começamos a receber testemunho por meio da sociedade que vem mesmo dentro da própria congregação em si. Quando o pastor consente de que ele tem que tirar proveito dos seus fiéis e muitas das vezes busca na palavra do Senhor versículos que podem sustentar aquilo que é os seus interesses pessoais. É na igreja onde muitas vezes nós vimos famílias a serem destruídas. Porque se nós olharmos para a nossa realidade, você vai ver que é mais fácil a igreja destruir uma família do que a família destruir uma igreja. Por quê? Por conta da influência com que o púlpito tem na vida dos seus fiéis. Temos realidades muito práticas na nossa sociedade. De pessoas que dão mais ouvido a quem lhes lidera do que propriamente aos seus pais. Se o pastor lhe dizer que você deve fazer isto, ainda que seja algo errado, se o progenitor, alguém de referência na sua família, lhe dizer que não deve fazer isso, ele vai dar mais ouvido ao seu pastor do que propriamente à sua família. Então, olha na perspectiva que nos dias atuais, principalmente na nossa realidade aqui em Angola, o púlpito
acaba por ser o elemento principal da distorção do Evangelho. Amém. Bom, há aqui alguma questão que foi lançada. Esta questão foi lançada pelo Daniel Marques, que está nos acompanhando agora. E a questão. Pode direcionar a palavra para a câmera. Pode ser, olha. É o líder. Estamos debaixo da tua cobertura. Amém. Pronto, e a questão que o nosso líder Daniel Marques deixou ficar é a seguinte: quais são os ingredientes principais, assuntos, abordagens ou manifestações que não devem faltar no Evangelho sem isto? Ingredientes principais, assuntos, Abordagens ou manifestações que não devem faltar no Evangelho sem isto. eu penso que ingrediente acaba por ser os elementos, né? Os elementos principais. Acredito para que você confecciona ou você obtenha um grande resultado. Eu acredito que os ingredientes acabam por ser a base de todo o resultado que você vai ter. Então eu acredito que isso aponta diretamente para a palavra do Senhor. Ok? A palavra do Senhor. Outro elemento é o poder da palavra do Senhor, o poder do Espírito Santo. Eu olho na perspectiva de Romanos, no seu capítulo 1, versículo 17, diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. No Evangelho genuíno, você não vai observar a ausência desse ingrediente, a palavra genuína e o poder genuíno. Então, nós aqui estamos a apontar para esse casamento entre a palavra e o Espírito, okay? A letra e o Espírito da letra. Então, penso ser esse os ingredientes ou as manifestações, né, que nós podemos identificar que não podem faltar no Evangelho sem mistura. E para ser um pouco mais específico, quando nós estamos a falar do Evangelho puro, é um Evangelho teórico e, acima de tudo, prático, aonde o poder de Deus ele é visível aos olhos de todo mundo, aonde você consegue ver o cego, enxergar o coxo, a levantar, onde você consegue ver pessoas que já não tinham esperança, começam a ter esperança, onde você consegue ver questões até que aos nossos olhos parecem ser loucura, parecem ser, se calhar, práticas das trevas, mas dentro daquilo que é a onisciência de Deus, o poder de Deus, você consegue ver a visibilidade dessas manifestações. Então penso que esses são os ingredientes fundamentais para que você consiga identificar o Evangelho sem mistura. A palavra e o poder. Eu queria só dar uma cheia. Sacrifício. O Evangelho sem mistura não pode ser desenvolvido sem espírito de sacrifício. Quando eu falo de sacrifício, estou a falar sobre oração, meditação na palavra de Deus, jejum. Também um dos elementos muito importantes é a santificação. E o outro, isso que o nosso líder acabou de dizer, é milagre. Evangelho sem milagre não é evangelho genuíno. Então, para mim, esses três pontos são muito necessários. Santificação, uma vida de sacrifício e a manifestação do poder de Deus. Amém. Nosso líder, Daniel Marques, essa então a resposta que foi dada então à questão. Quero pedir mais uma vez aos nossos caros telespectadores que estão do outro lado a nos acompanhar a partilharem, por favor, esta live. Não nos deixem ficar com esta bênção só. Partilhe, convide. Quem puder convidar, chame mais alguém que pode estar presente, que queira, na verdade, albergar mais algum conhecimento por parte deste tema. Vamos embora. A outra questão que também não se quer falar
é a seguinte: a graça tem sido usada como desculpa para a aceitação de um evangelho misturado. A graça tem sido usada como desculpa para a aceitação de um evangelho misturado? Sim. 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 Vamos embora. Se puder explicar, agradeceríamos. Tem Né? sido. Aquele cenário. Eu vou fumigar, está no centro da graça. Ele vai perdoar. Eu vou roubar, está no centro da graça. Ele vai perdoar. Eu vou mentir. Estamos perto da graça e eu vou perdoar. Mas é usado, a graça tem sido usada por falta de conhecimento. Porque estar na graça não significa a ausência da justiça ou do castigo de Deus. Nosso líder Ceifas. E a resposta também entra em concordância com a resposta do início evangelista. Sim. Por quê? Falta de entendimento. O que é de fato graça. Repare que quando nós estamos a falar sobre evangelho, não estamos a falar de um outro evangelho, nós estamos a falar do evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa graça, ela traz consigo algumas responsabilidades, ela traz consigo alguma liberdade que muitos dos que não entendem essa liberdade como sendo libertinagem. Porque o fato de Jesus te dizer que vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, não quer dizer que estando em Jesus tudo termina, não é bem assim. Não é bem assim. Alívio. Okay? Não é bem assim. De fato, Ele produz isso em ti quando você está em Cristo Jesus. Mas uma coisa que muitas vezes tem se identificado é o modo como alguns irmãos concebem essa abordagem da graça. Porque a graça ela me chama uma liberdade, mas não uma libertinagem. Porque a mesma graça, ela te ensina você a renunciar. Ela te ensina você a deixar. Ela te ensina você muitas vezes a não se permitir. Por quê? Porque a graça ela traz essa liberdade, ok? De que você já não está debaixo da lei, da maldição da lei, ou dos preceitos que muitas vezes eu julgo que os antigos viviam quando estavam debaixo da lei. Só que a mesma graça que te resgatou dessa lei, desse julgo da lei, é a mesma que imputa uma outra lei na tua vida, porque em Romanos a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da guerra e da morte. Repare, a lei de Cristo Jesus é a lei que você recebe quando você abraça a graça. E nós sabemos o que é lei. Leis são preceitos, são mandamentos, são exigências que você deve cumprir. Mas esse é um cumprimento que você faz debaixo da capacitação do Espírito Santo. Porque não pode você dizer que está debaixo da graça e você se permite. Há muitas realidades que a graça não te capacitou para você fazer. Então eu penso que a graça tem sido mal compreendida e utilizada como uma ferramenta para que as pessoas justifiquem os seus afazeres que não vão de acordo com a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Estamos aqui acompanhando a live. Os irmãos estão a acompanhar, sim, graças a Deus. Nós precisamos que você comente, fale alguma coisa, você está do lado. Alguém mandou saudações, o pastor Sérgio mandou saudações.
Vejo aqui que ele comentou, louvado seja Deus pelas respostas. Precisamos de mais pessoas na live e que tenham algum, não só entendimento, que queiram dar também algum contributo para então a nossa live. Você é livre de fazê-lo, pode deixar aqui algum contributo, pode deixar alguma questão, que nós vamos fazer diretamente então aos nossos intervenientes. Pronto, se não havendo então questões do outro lado, vamos avançar. A outra questão chega a ser um bocadinho mais, não só polêmica, mas como também um pouco extrovertida. Né? E a questão nos tempos atuais, Jesus seria aceito Jesus seria aceito nas nossas igrejas modernas, nas nossas lideranças. Nos tempos atuais, Jesus seria aceito? Eu penso que não. Por quê? Porque o reino que Jesus estabeleceu é totalmente contrário àquilo que é o reino dos homens. Repare que quando Jesus se manifesta, ele se manifesta para um povo. E que um povo que tinha uma ideologia que era segundo o que eles receberam da parte dos seus antepassados. Nós estamos a falar de Abraão, estamos a falar de Moisés e por aí fora. Quando se manifesta a pessoa de Cristo Jesus, parece que havia essa dificuldade de poder compreender aquilo que já estava não muito claro nas Sagradas Escrituras com relação à pessoa de Jesus Cristo. Porque o princípio e estilo de vida que Jesus levou contraria e fere muitas vezes aquilo que é o padrão normal do ser humano. Por isso é que eu penso que teríamos uma dificuldade imensa de poder aceitar a Jesus, okay? E os princípios dele. É só nós vermos, muitas vezes, quando nós na congregação temos irmãos que têm alguns frutos que se assemelham à pessoa do Espírito Santo. O que é que muitas vezes os irmãos testemunham a respeito dessa pessoa? Alguns até debocham, outros muitas vezes qualificam essa pessoa. Você é burro, você é sábio, você é cozido. Estás a perceber? Por quê? Porque a natureza humana tem essa dificuldade de poder aceitar aquilo que é espiritual. E o que nós identificamos muitas vezes em nossas igrejas é que tanto faz algumas pregações, alguns ensinos, está mais voltado para aquilo que é terreno do que propriamente para aquilo que é celestial. Porque se Jesus se manifesta, quem não tirou o Espírito Santo não vai poder compreender. E vai ter mesmo essa dificuldade, vai resistir a todos os níveis. Podemos aqui dizer, não, mas agora os tempos mudaram e as coisas no nosso tempo estão um pouco mais fáceis. Quem garante? Quem garante que nós de fato poderíamos o receber? Então eu penso que se ele se manifestasse em carne, do jeito que ele se manifestou, nos nossos dias teríamos sim uma grande resistência para o receber. Essa questão é muito polêmica. A nossa evangelista, o que quer dizer relativamente a essa questão? Seria aceito por alguns. Por alguns. Eu estava a falar no princípio sobre o remanescente. Certo. Em Isaías, quando é profetizado a vida de Cristo, ele começa questionando quem deu o crédito à nossa pregação. Você vê mais ao fundo, foi humilhado, rejeitado, não víamos nele formosura alguma. Em Apocalipse, depois de ser lançado assim a quinta taça, a Bíblia fala que os homens, mesmo vivendo aquele sofrimento, não abandonavam as suas feitiçarias e não aceitavam a Cristo. E hoje, se nós temos resistido à manifestação do Espírito Santo que nos prega o Evangelho, como vamos garantir que se Jesus aparecer em carne, aqueles que têm rejeitado irão me aceitar? E é aquilo que o nosso líder Sebas acabou de dizer, e eu só queria dizer que alguns vão sim, não podemos dizer que o mundo em geral não aceitará Cristo, porque há remanescente.
Era o profeta Elias que pensava que era o único. E Deus disse que não, eu reservei 100 homens que não dobraram o joelho a Baal. Eu creio que nessa geração ainda tem pessoas que anseiam pela vida de Cristo, vivem de acordo à vontade de Cristo. E se Cristo aparecer, eles vão aceitar, vão receber. Sem problema. Se haverá alguns, eram 70 discípulos e só 12 ficaram, 58 abandonaram Jesus. Então a probabilidade é que muitos poderão não aceitar Jesus. Não aceitar mesmo. Muitas igrejas, sim. Porque eu acho ainda estranho até nos últimos tempos, líder Seifert. Toda vez aquele episódio de Jesus quando saía a tirar todas as coisas que estavam no templo, partiu, estava a ser vendido. Se isso acontecesse, esse cenário se acontecesse nos tempos atuais, qual seria o nosso nível de percepção? Qual seria o nosso nível de percepção? Pedir para vender toda a tua herança, oferecer essa casa, o carro. É aquilo que a irmã Joana teve aí a montar. Eu penso que aqueles que de fato Deus não lhes abrisse os olhos para compreender os atos de Cristo, eles poderiam se calhar retalhar toda a ação que Cristo poderia fazer, poderia retalhar. E como ele foi retalhado no passado, e se você ver, ele foi crucificado por pessoas que de facto não foram iluminadas com relação à questão de ele ser o Cristo, o ungido. Porque mesmo esses remanescentes receberam uma iluminação totalmente diferente. Porque se Deus não capacitasse, não escolhesse os 12, eu acredito que nos 70 os 12 também poderiam partir. Porque tão logo Jesus vira para eles e lhes diz: vocês também não vão seguir com a multidão, dizendo para onde nós iremos se só tu tens as palavras da vida eterna. Jesus depois diz: eu vos escolhi 12. Quer dizer que dentro dessa eleição, eles não tinham como não ser iluminados com relação à pessoa de quem Jesus Cristo. E não era o diabo. Exatamente. Então eu penso que esses atos de Jesus, não tendo a iluminação vinda do Pai Celestial, o ser humano tem essa capacidade de poder retalhar. Por quê? Porque nós estamos a falar de pessoas que tinham aquilo como sustento. E tendo aquilo como sustento, você vem, dica aquilo que tem sido o meio pelo qual ele sustenta a sua família. Eu acredito que eles não vão retalhar. Não tem como. Eu acredito que eles vão retalhar. Então penso que Essa situação aqui, por exemplo, se acontecesse, né, aqui nos quadros. Eu penso que o nosso Cristo seria crucificado mais uma vez. Mas aqui não aconteceu o quê? Era dentro do templo. Certo. Era dentro do templo. O povo estava a desenvolver uma atividade que não era própria. E eu acredito que aqueles que tinham o conhecimento de que a atividade que estava a ser feita não era própria, então eles aprovavam a atitude de Cristo. Mas aqueles que não tinham o conhecimento, reprovavam. Acho que está muito ligado no conhecimento, no saber da verdade. Porque por mais severa que pareça a atitude, mas se no meu interior eu sei que isso que está a ser feito é de acordo à vontade de Deus, eu vou aprovar. Mas se eu não tiver conhecimento, eu vou reprovar. O meu povo perece porque lhe faltou conhecimento. E só para dar mais aqui não chega, eu penso muito nessa perspectiva de que ninguém entende o ungido se não tiver uma revelação. Ninguém vai entender o ungido se não tiver uma revelação. Então, antes mesmo que você entenda as práticas ou a atitude de comportamento de um ungido,
é necessário que você tenha essa revelação dentro de você. Porque só a revelação que vai te segurar. Só a revelação que vai fazer com que você entenda, só a revelação que vai fazer com que você permaneça. Desta feita queremos então voltar ao capítulo das nossas questões. Você que está aí deste lado pode voltar aqui. Volta a estar conosco, volta a ligar nesta sintonia, porque eu tenho plena certeza que os anjos que visitam a vida do nosso líder Ceifas estão fazendo escutar. Então vamos embora. Minha gente, você que caiu também conosco em função da rede, volte a conectar-se, volte a estar na live, volte a deixar as suas questões, porque para nós também é de extrema importância deixar algum contributo, deixar alguma sugestão. Não digo só na qualidade daquilo que tu estás a ver agora, mas como também o tema em questão. Venha falar conosco, porque o Senhor já está a abençoar a tua vida de forma tremenda. Bom, vamos então saltar para o bloco das questões e há mais uma questão a seguir a esta que nós colocamos há pouco e eu creio que já estava a ficar quente, só que a rede nos deixou ficar mal. Sangue de Jesus tem poder. Bom, a questão que não se quer calar também é a seguinte. Hoje, a igreja está a formar discípulos ou seguidores de homens? Vamos começar com a evangelista Joana. A igreja hoje está a formar discípulos ou seguidores de homens? As duas coisas. As duas coisas. Discípulos e seguidores de homens. Discípulos. Algumas igrejas estão a formar seguidores de Cristo, outras formam seguidores de homens. Okay. Do ponto de vista da nossa igreja, o que é que a igreja está a formar? E a igreja ainda querendo não formar nem seguidores de Cristo, nem seguidores de homens, nem seguidores. Porque quando é que a igreja forma seguidores de homens? Quando os líderes querem ganhar para si alguma visibilidade e querem conseguir ter maior controle e domínio pelas ovelhas. Isso é feito de várias formas. Tirar o conhecimento da palavra na igreja, porque quando os cristãos, os crentes, não têm conhecimento da palavra, eles se apegam ao líder. Pequena coisa é o líder, dor de cabeça é o líder, o azeite o líder tem que dar, o sal por aí fora. Então, eles ficam dependentes do líder. E também temos aquelas igrejas que têm formado mesmo seguidores de Cristo. Estamos a falar do remanescente. E temos aquela igreja que os membros nem seguem o líder, nem seguem a Cristo. Se segue. Se seguem. Chega a ser mais constrangedor. Sim. A Joana segue a Antônia, o João segue o fulano, se segue. Mas estes não têm um nome. Não tem um nome para essa classe. Perdidos dentro da igreja. Líder, eles auxiliaram com esta questão. Eu penso que partiu da mesma abordagem da nossa evangelista. De fato que você consegue enxergar algumas realidades de igrejas que têm esse compromisso em formar discípulos. Quando se forma discípulos, é garantia da continuidade da expansão do Evangelho. E também temos aqueles que formam pura e simplesmente seguidores de homens. Quando é que se forma ou se identifica alguém que de fato está a seguir homens? Quando ele deixa de olhar para aquilo que é a sã doutrina e pura e simplesmente se concentra naquilo que o homem diz, ainda que fere as escrituras. Porque quando você
quem te lidera, te traz um ensinamento de que esse ensinamento fere os padrões bíblicos, você ainda consente em seguir esses ensinamentos, porque de facto você não é discípulo de Jesus, você é discípulo do homem, seguidor do homem. Até porque, de facto, nós somos chamados a seguir homens e sermos discípulos de quem? De Cristo. Okay? Nós somos chamados a seguir homens, repito, e sermos discípulos de Cristo. Essa particularidade de sermos discípulos de Cristo Jesus é que faz com que você, ao seu todo, tenha o mesmo comportamento com os crentes de Bereia. Porque não obstante, eles têm uma boa apreciação do apóstolo Paulo. Eles sabiam que, sendo discípulos de Jesus, eu tenho uma responsabilidade de analisar o que o Paulo nos tem ensinado, se é de acordo às Escrituras. Eu acredito que o grande problema nos dias de hoje é você confrontar os ensinamentos, a pregação de quem te lidera, se é de fato de acordo a quê? Às Escrituras. Okay? E eu estou também nesse ponto que a nossa evangelista deveria dizer. Porque discípulo é alguém que você capacita para poder capacitar também. Imagina, tu tens uma igreja que tu tens, se calhar, um membro muito elevado. 90% ou 99% dos membros são totalmente dependentes do líder. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nessa igreja. Porque eu olho para Jesus e me lembro de um cenário que aconteceu com os discípulos, em que Jesus disse para eles: homens de pouca fé. Nem mesmo isso vocês conseguiram resolver. Mas lá em frente, Jesus agora foi questionando: mas por que nós não conseguimos expulsar o espírito que está no corpo, ou que estava no corpo desse menino? Jesus está dizendo: há castas de demônio que só saem com o quê? Jejum e oração. Okay? Então Jesus tinha esse segredo, mas reprovou os discípulos. É porque de fato o mestre cria no potencial de quem de fato ele chamou para ser seus discípulos. Ok? Porque quando você forma discípulos, automaticamente é garantia de que você está tirando uma responsabilidade, um peso. E é a garantia de que o teu legado terá continuidade. Mas quando isso não acontece, as histórias de fato começam a seguir aonde do que propriamente ser discípulo de Jesus Cristo. Só para acrescentar, a Bíblia fala em 1 Coríntios 1, capítulo 10, 11 e 12, que havia contenda na igreja. Porque uns diziam que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas e outros eram de Cristo. E a Bíblia questiona: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? O que aconteceu nesse período, os crentes começaram a seguir os apóstolos, não por incitação dos apóstolos. É que, em função da graça, do poder, da presença de Deus que eles carregavam, as pessoas se familiarizavam muitos com o apóstolo, com Paulo, outros com Cefas, outros com Apolo, e causavam uma certa dissensão. E começava a ter dissensão na igreja e parecia que estavam a se criar discípulos de homens. Então, muitas das vezes, essa manifestação de presenciarmos discípulos de homens, crentes que seguem os homens de Deus, não é muitas das vezes por motivação dos líderes, mas é por causa daquela graça que os membros, vamos dizer, se apaixonam, são atraídos. Mas até isso Cristo reprova. Então, quero dizer o quê? Por mais que o teu líder seja um grande homem de Deus, por mais que ele prega a palavra, por mais que, por intermédio das suas mãos, do lenço, milagres aconteçam, Cristo deve ser o centro.
podemos dar mérito aos homens, mas mérito a Cristo. Era mais ou menos isso que eu queria acrescentar. Amém. Glorificado seja Deus. Ah, Líder, você quer dizer alguma eu coisa? penso que está Ok. A outra questão que eu também não se quer calar é a seguinte. Qual é a maior mentira espiritual que já chegou de ouvir sobre o Evangelho? Qual é a maior mentira espiritual? São várias. muitas. Dentre elas, alguma quer citar? Eu penso que uma das mentiras que eu já ouvi a respeito do Evangelho é ter outro mediador além de Cristo Jesus. Eu aqui não quero citar nomes para não poder ferir sensibilidade. A Bíblia ela é muito específica quando ele diz que há um só mediador, há um só Batista, há um só Deus. Mas o que nós temos visto em algumas realidades denominacionais ou religiosas é que há vários caminhos para você chegar ao Pai. Okay? Eu penso que essa questão de haver vários mediadores acaba por ser uma das maiores mentiras e enganos que Satanás já ouvi em torno do Evangelho. A minha foi de que o cristão deve ser humilde, deve ser simples, deve ser pobre. Ser cristão é ser humilde. Ser cristão não precisa estudar. Ser cristão significa ser uma pessoa que não deve ter muitos bens materiais. Isso foi muito apoiado no livro texto que diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Isso, para mim, foi uma das grandes mentiras e o povo angolano tem vivido muitas consequências por causa disso. Os cristãos se afastaram de lugares estratégicos, se afastaram do conhecimento, do estudo, do trabalho, e nós começamos a perder o cristão começou a perder o controle do desenvolvimento da nação. Porque achamos que estudar é pecado, ou muito estudar em fado e era carne. Então, todos esses conceitos fizeram com que os cristãos entregassem o poder da nação de Angola em mãos Dos filhos das trevas. Isso é uma questão muito pertinente. É muito pertinente. Porque hoje nós também, hoje como sociedade, atribuímos a culpa sempre ao governo. Sim. Atribuímos a culpa sempre ao governo e acabamos de esquecer que também temos um papel fundamental. Um dos motivos que causavam muitas crises no povo de Israel na Bíblia Sagrada, muitas das vezes não era por causa do pecado do rei, mas era por causa do pecado dos filhos de Deus. Quando os filhos de Deus deixam de exercer o papel que devem exercer, os filhos das trevas exercem e o castigo de Deus vem sobre a nação. Então, É muito sobre essa questão. sim. Infelizmente digo assim, e com bastante tristeza no meu coração, eu consigo ver nas igrejas, principalmente no seu cristão, uma mentalidade muito fechada com relação a essa temática que a nossa irmã teve aí a dizer sobre o cristão, se o cristão pode ser ou não alguma coisa na sociedade, porque muitas vezes quando está se falar de cristão e até o mundo muitas vezes nos rotula, mas você é cristão, se veste assim, você não pode vestir assim. Para o mundo, o cristão deve andar o mais simples possível. Quanto mais miserável você for para o mundo, não, você é cristão. um pouco sujo. Exatamente. Agora, se você parecer um pouco acima da média,
começa já a ser questionado com relação a uma ou outra coisa. Mas nós precisamos compreender que nós somos filhos da luz. E filho da luz é chamado para resplandecer em qualquer lugar e em qualquer situação que ele se encontrar. Como é que um filho da luz não vai ter presença? Como é que um filho da luz não vai ter presença? Como é que um filho da luz está sempre atrás dos filhos das trevas? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então é importante que, dentro dessa temática mesmo do Evangelho sem mistura, é importante que nós apelamos muito à consciência dos nossos membros, dos cristãos, com relação a essa questão da mudança de mentalidade. Porque imagina, o Evangelho sem finanças, ela não avança. Esse é um dos aspectos bons que não avança. Certo. Ok? Então, é importante que nós falamos isso. É importante que nós levamos isso à consciência dos amados, até que se torne doutrina. Para quê? Para que haja essa mudança de mentalidade. Quando acontece essa mudança de mentalidade, de fato, muitas situações nós pensamos que poderíamos resolver com oração, se calhar poderíamos resolver de uma outra forma. Okay? Tem a mentalidade de que não, o cristão só vive de oração, só vive de sacrifícios espirituais, não pode frequentar uma universidade, não pode fazer um curso. É muito complicado quando você pensa desse jeito. Depois vai lá em frente. Você será cobrado por tudo isso. Ok? Você será cobrado por tudo isso, porque depois você vai ansiar ter responsabilidades. Vai ansiar ter agregados. E agregado não come oração. Não come oração. Vai começar a cobrar. Então, vestir não tem nada a ver muitas vezes com a questão ligada a quê? A oração. É importante mesmo que o cristão deve, no seu todo, ser alguém inteligente, alguém sábio, alguém que, quando está num determinado local, ele marca a mesma diferença. Marca a mesma diferença. Porque nós, os cristãos, muitas vezes é que levamos uma imagem muito errada na Bíblia, a Bíblia nem sequer fala a respeito. A Bíblia fala que o nosso Jesus, às vezes que ele andava com ele era de linho fino. E em termos de identificação de preços, linhos finos eram mesmo materiais que custavam muito o quê? Muito dinheiro. Então é importante. O cristão tem que ter isso. Mas eu acho que esta visão aí apresentada nos tempos atuais precisa ser desconstituída da mente das pessoas. Porque até hoje há crentes de secas que por si só decidem não trabalhar. Porque então não tem que ter pena. Deus proverá. Certo. Deus proverá, Deus proverá. Sendo que Deus pode até prover, mas até um certo tempo. Exato. O que se requer mesmo é esforço da pessoa. Como fazer com que. Qual é o apelo, qual é o conselho que deixa ficar nesse argumento para as pessoas que estão nos acompanhando e têm a plena certeza que só se vive de oração, só se vive de jejum e não tem mais de esforço mais? Olha, eu queria, enquanto se falar enquanto o nosso líder vai formar essas ideias. O povo de Israel, que foi o primeiro povo a ser escolhido, era um povo muito inteligente. Certo. É só nós verificamos na Bíblia que quando até os dias de hoje. Sim, até os dias de hoje, sempre que existia alguma invasão de países inimigos de Israel, eles levavam os homens mais sábios para se ver como conselheiros diante do rei. Estamos a falar de Daniel e vários homens, Neemias, que exerciam muita influência no reinado de reis que eram inimigos do povo de Israel. Quer dizer que era um povo que foi escolhido por Deus, que viviam de acordo à orientação divina. Quer dizer que Deus orientava aquele povo a viver e a crescer, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Quando se fala em crescer diante dos homens, é crescer com sabedoria. Eles cresciam, eles eram excelentes
pessoas eram excepcionais diante dos homens. Então, é fundamental pregar o Evangelho de que o cristão não deve desenvolver o Evangelho com mistura. É o Evangelho com mistura. Se estamos a receber esse Evangelho em tua igreja, que não podes estudar, que não podes trabalhar, não podes estar na política, é o Evangelho com mistura. Deixa essa fé. É o Evangelho com mistura. Pronto, generais, vamos trabalhar desse assunto porque eu sei que tem muita coisa para falar. Exatamente isso. Não podemos ultrapassar. Bom, vamos lá agora ver o que é que nós podemos aqui eliminar, né? Falar desse tema, ou seja, primeiro, identificar. Como identificar o Evangelho misturado? Eu acho que a questão do bispo também foi muito voltada para essa questão. Não sei, quando ele questionou sobre os ingredientes para um Evangelho sem mistura. Agora, a outra questão é como identificar o Evangelho misturado. Como identificar? Vamos embora. Jonas, 35 segundos. Está a contar agora. Está a contar agora. Vamos embora. É só olharmos em nossas igrejas, algumas das nossas igrejas. Na verdade, Evangelho com mistura, o Evangelho com tudo aquilo que a gente fala aqui, onde se aprovam. Sim? Sim. Evangelho com mistura, o Evangelho que há acréscimo de coisas, de conteúdos, acréscimo de doutrinas, acréscimo de doutrinas, apreensões de pecado, tudo isso que foge do Evangelho genuíno, o Evangelho com mistura. Nosso líder sempre faz. Como identificar? É aquilo que a nossa já disse. Quando você identifica que o Evangelho sofre alteração. Porque quando você acrescenta naquilo que Deus disse que você não deve acrescentar, nós já estamos diante de um Evangelho com mistura. E o apóstolo Paulo ele foi muito direito quando ele falou sobre essa questão. E ele até considerou isso como outro Evangelho. Ele disse que ainda que nós mesmos, ou anjo do céu vos anuncia um outro Evangelho, além do que já está posto, quer dizer que já existe um Evangelho posto. Agora, sobre o fundamento que está posto, você vem, coloca mais um outro fundamento, nós já estamos diante de um Evangelho com mistura. E em termos muito práticos, nós conseguimos ver. Quando você dá mais ênfase na água do que a pessoa de Cristo Jesus. Quando você dá mais ênfase no sal do que a pessoa de quem? De Cristo Jesus. Quando o poder de Deus não é voltado para a pessoa de Jesus Cristo, é voltado para as práticas do homem, nós já estamos diante do Evangelho com mistura. E por meio dos resultados ou a finalidade, nós conseguimos de fato notar que estamos diante do Evangelho com mistura. Esse tema ainda tem muito a dizer. Tem muito a dizer. Vai que haver algumas questões de alguns irmãos, mas em função do tempo vamos correr. Bom, líder Cefas, já que agora identificamos como ou o que temos que eliminar de forma imediata após a identificação do Evangelho misturado. O que é que nós precisamos eliminar? Eu penso que o que precisa ser eliminado de imediato é a mentalidade de que o Espírito Santo ele não faz nos dias de hoje. Eu penso que essa mentalidade precisa ser eliminada a todos os níveis. Porque o que tem a capacidade de nos conduzir ao Evangelho genuíno, a toda a verdade, é o Espírito Santo.
Podemos ter a letra à nossa disposição. Se o Espírito da letra não estiver ali para poder nos conduzir, sermos sensíveis à condução do Espírito Santo, não tem como. Não tem como. Então, precisamos imediatamente eliminar esse entendimento de que o Espírito Santo não tem essa responsabilidade de nos guiar a toda a verdade. Você evangelista? Para mim, o deve ser eliminado de imediato é seja feita a minha vontade. A igreja vive um momento em que nós, muitas vezes, não procuramos viver a vontade de Cristo, mas a nossa vontade. Isso deve ser eliminado. Se queremos viver o Evangelho genuíno, devemos deixar de viver de acordo com a nossa vontade, mas viver a vontade de Cristo. Amém. Vamos terminar com mais duas questões, ou uma questão para terminar já. O que fazer ao perceber o erro? O que fazer? O que fazer ao perceber o erro? Corrigir de imediato. Que é a única forma de você passar por cima. Corrigir de imediato. Quando você se apercebeu, corrigir de imediato. Nossa líder. Primeiro, de tudo aquilo que a gente falou, e se tu fazes parte de alguma religião e verificaste que há hábitos, existem algumas práticas que não agradam a Deus, sai dela. Bíblia diz, sai dela, povo meu. Não compactua. Porque há pessoas que estão num local, mesmo sabendo que idolatria é pecado, mas continuam lá. Então, quando nós nos apercebemos que algo errado, devemos, se o errado está no nosso meio, devemos nos afastar desse meio. Se o errado está em obras que temos realizado, devemos deixar de realizar. É mais ou menos isso. Bom, já estamos mesmo na nossa reta final. Vamos encerrar o capítulo das questões. Estamos agora nas últimas considerações finais. Quero deixar este momento para a nossa evangelista Joana. Tem alguma palavra que queira dizer, algum conselho que queira deixar para encerrarmos este capítulo? Eu queria deixar como mensagem é que a luz do Evangelho foi resplandecida para todos. Para todos. Jesus, quando veio em carne, ele escolheu 12 discípulos. Mas quando ele morreu na cruz, ele levou consigo o pecado da humanidade. A cédula que era contrária a nós. Cédula significa identidade. A tua identidade que te condena, que te aprisiona, que te impede de crescer, que te impede de desenvolver, Jesus levou na cruz. Então, tens um caminho aberto, a porta foi aberta e tu podes entrar diante da presença de Deus, nada te condena, se creres em Jesus como teu Senhor e Salvador. E a outra mensagem é, por mais que seja prazeroso, o pecado, a prática do pecado só leva à destruição. Já que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E não é só para roubar e destruir a tua vida espiritual, até a tua vida acadêmica, a tua vida profissional, a tua família. Então, deixa o pecado, abandona as práticas do pecado e saiba que Jesus está de braços abertos para te abraçar, independentemente dos erros que até hoje você tem praticado. Amém. Líder, vamos terminar. Eu termino a minha abordagem lendo o texto de Títulos 1:9, que diz assim: até que se firmemente a tua palavra, da forma como foi ministrado,
a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ele. Dizer aos amados que nós estamos a vivenciar um tempo em que há essa tendência e o inimigo trabalha muito arduamente para que nós não consigamos permanecer na fiel palavra do Senhor. Então, encorajo aos amados que busquem mesmo o auxílio do Espírito Santo constantemente, rogando a Ele que ministra o entendimento da luz do Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que você consiga perseverar na sã doutrina. Porque o inimigo não está a pegar de leve para conosco. Ele está a trabalhar arduamente, está a investir arduamente com filosofias, e agora nós estamos a vivenciar uma era da inteligência artificial, que é uma era que eu acho muito perigosa, em que muita coisa, muita verdade está a ser distorcida. E se nós não tivermos o auxílio, a ajuda do Espírito Santo, para nos iluminar e despertar em nós o discernimento para nós compreendermos de fato aquilo que é a genuinidade da palavra do Senhor, nós estamos perdidos. Então, eu aconselho aos amados que busquem mesmo ter uma vida muito íntima com o Espírito Santo e rogando sempre a Ele o entendimento da Sua palavra, para que nós permanecermos firmes até o dia que Cristo virá ao nosso encontro, nos buscar para nos reinarmos com Ele. Amém, 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 amém. Amém, amém, louvado seja Deus. Queremos dizer que terminamos com este episódio. Prometemos voltar, mas antes de nós estarmos no ar, queremos aqui fazer a nossa presenteação, por favor. Vamos presentear os nossos convidados com as t-shirts da marca Homens da Forja. Gostaríamos que você também fizesse parte e acompanhasse esse prato, porque também é de caráter importante. Atenção, pessoal, as t-shirts também são comercializadas. Você que quer ter, na verdade, a marca dos Homens da Forja, aonde você estiver, nós podemos fazer forma de fazer chegar as t-shirts. Se você quiser saber, é claro, né? O preço está no off. É só puxar e nós vamos fazer então chegar o preço no off. Por favor, queremos antes de começar. Ok, a minha equipe está dizendo vamos sentar. Ok, uma para a nossa evangelista e a outra vai para o nosso líder Ceifas. Queremos agradecer por este humilde gesto de cá estarem e participarem deste painel de conversa aberta. Louvado seja Deus. Podem vir também, já que é para ter a fotografia, né? Olha, aqui a nossa vaginha já colocou a cabeça. Homens da Forja. Homens da Forja, queremos agradecer a todos quantos puderam participar da live. Ao pastor Sérgio, que nos tem acompanhado dia e noite de forma incansável, aos nossos patrocinadores, queremos agradecer de forma aberta, estender o nosso muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Agradeço também ao nosso líder Gildo Adão, que também tem dado um suporte nesta casa de comunicação, de jornadas que passaram e têm trilhado uma caminhada de fé em fé ao Senhor. Agradeço também a nossa consultora de imagem, Teresa Francisco, que também tem feito uma grande participação neste programa. Agradeço também ao nosso barbeiro, de nome Cláudio, só me esqueci o sobrenome, mas pronto. Agradeço o Delcio também, que também tem colaborado conosco, ao nosso cinematografista, certo? Delcio, muito obrigado. Sei que hoje tu estás conosco, mas ainda assim queremos estender a nossa gratidão. Não presente, mas
Do outro lado, espiritualmente, queremos que estás aqui conosco. E hoje nos despedimos com estes dois grandes fenómenos que temos aqui presente na casa. Por hoje é tudo. Prometemos voltar com muito mais, do melhor, do Evangelho, aqui. Abandoned.